Olá, rapaziada, programa Show do Esporte tá aqui com o Gesi, né? Supervisor de futebol da seleção santanense, tá? Ele vai passar aí toda a escalação aí, o que houve no sábado, tá bom? Aquele grande jogão. Gesi, fica à vontade. Gente, desportista, muito boa noite. Vou tentar passar alguns dados do jogo de sábado, que foi 45-45. Esses 90 minutos, mas chega a 50 minutos, com faltas, finalizações todinhas, chute a gol, etc, etc. A formação de Santana, cheguei até a comentar que foi uma das melhores. O Jari também tem uma seleção também muito bem armada, mas infelizmente no futebol tem isso. É justo e injusto. Justo quando ganha, justo quando perde. Foi o que aconteceu nos 120 minutos ou mais. Ou seja, os 45 minutos ou 50 minutos foram 0-0. E pela infelicidade que o pênalti, já dizia o técnico da seleção de 56, Gentil Cardoso, que o pênalti é tão importante que quem poderia bater era o presidente. E realmente é a realidade. Quem estava no Augusto Antunes viu os pênaltis. Eles foram infelizes. Perderam 2 pênaltis, a gente perdeu um do zagueiro, o Davi Araguari, mas sabe jogar, o zagueiro postado, estava com um time que joga tanto para frente, um meio, marcador, um ataque, correndo de reboco, também gostei muito do ataque com o Careca. E a formação foi o seguinte: Diego, na direita, Claudeci, e na esquerda, Cezenzo, os 2 zagueiros, Davi 3, Miquel 4, são excelentes zagueiros, tranquilo. O Quadrado, 5 Doutor, 8 Cássio, aí também tem que tirar o chapéu, 10 Rafinha e 7 Chino. O ataque, já que a gente vinha com 4-4-2, alguém vai ter que fechar. Pires e Careca, banco de suplente, 12 Bambam, 14 Oberdan, que vem de uma contusão, 15 Alisson, 16 Carafina, 17 Roan, 18 Mateus, 19 Tubito, 21 Derê, 20 Vitinho, 23 Dias, que ele vai me desculpar, gostei muito dele, que é o Visage. Atacante, sabe, a gente conversou muito. E o futebol é assim, sabe, a gente gosta de futebol, a gente é muito abnegado, sabe, a gente sempre conversei muito com o professor, com o Babalu, a gente conversou muito, ele sobre os esquemas todinho, e eu vou mostrar para vocês o esquema. Num 4-4-2, isso aqui foi o esquema do jogo dos 45 minutos ou mais, que eu terminei de falar. Vai até 50 porque há muita finalização, falta, sabe? E depois dizer para ele que cada jogador nosso tinha que tocar na bola 3 vezes. Que significa que 170 toques de bola, com toque de 3 jogadores cada, que 7-7-14, que chega a 340 toques. Cada jogador saindo do goleiro ao último jogador com toque de 3 bolas. Conversava muito com ele sobre isso aí, sobre essa simulação do futebol. E realmente o futebol é assim. A gente gosta de futebol, que a gente quer dedicado bastante, sabe? A seleção hoje, pela primeira vez, o professor o João Paulo implantou um projeto que em épocas passadas, nos bons tempos de Santana, o Abrão chegou a implantar, mas só que não deu certo, foi o IMC, o índice de musculação corporal, que bem poucos sabem, porque após um peso vai se dividir pela altura todinha. A gente conversava muito com o Babalu, por sinal. Na prancheta aqui, eu tenho esse cálculo todinho aqui,
do índice que ele implantou todinho, para apresentar para os senhores todinho. Isso aqui foi um esquema que a gente jogou também, implantou. E esse aqui é o chamado losango. Losango também usado no jogo. Esse aqui é o chamado rompimento de linha também, que vem do goleiro ao último jogador. Último jogador todinho. Apresentação. Do lateral ao esquerdo, volante, zagueiro. E mais na frente, também, o que eu terminei de falar foi que o próprio professor Babalu, no dia a dia, está implantando, nas primeiras semanas, o físico e suas divisões, avaliação de competição, que é o quadro 1 corporal no IMC, ou seja, qualidade física, o que é as subdivisões, a força, dinâmica, estática e explosiva, trabalhamos, velocidade, deslocamento, reação e segmento, o equilíbrio, dinâmica, estática e recuperação de bola, a resistência aerobólica e aerobólica, ritmo, todos sabem, a potência vem, o muscular, aeróbica e aeróbica. Aí vem a qualidade de observação, a capacidade de coordenação. É preciso destacar o quê? Principalmente a percepção e análise dos próprios movimentos, quer dizer, nesses quase 60 minutos a seleção trabalhou em cima do IMC, junto com os professores, o André, Júnior, o próprio Cláudio Tuchê, que a gente tem que tirar o chapéu, e outros, quer dizer, uma comissão muito bem, falou, mano, boa noite, muito bem abnegada, sabe, a seleção tem tudo para ir mais na frente, sabe, uma comissão assim muito ética, muito profissional, e que a gente espera que, obrigado, que a seleção chegue mais na frente, sabe, uma seleção, até que eu cheguei a comentar, uma seleção histórica, sabe. Quem faz parte da seleção sabe que é diferenciado. A gente vem jogando no 4-4-2, uma seleção que o professor João Paulo muito paciente, muito tranquilo nas suas exposições, sabe? Uma seleção que está muito unida. O Daniel que participou, que estava com a gente, viu lá, sabe? Uma seleção muito unida, sobre a batuta do Dr. Ofinei Sadalo, Orfizinho, sabe, que estão fazendo um trabalho muito excelente junto à seleção, sabe, de Santana. E eu espero também que a seleção de Santana, ela seja uma seleção vencedora, sabe. Eu até comentar com o pessoal que a seleção vencendo, que eu espero, se Deus quiser, eu sou um cristão muito católico, todos vocês sabem, que vai entrar para a história de todas as seleções, sabe? Uma seleção assim muito abdicada, muito dedicada, porque o futebol é isso aí que todos vocês vejam, sabe? A gente que gosta de futebol, a gente que jogou, futebol vem dos anos 70, da Serra do Navio, iniciei no salão, o Edinho, que é meu primo e irmão, iniciou no gol, aí depois passei para as 4 linhas, depois fiquei como volante, o Edinho zagueiro, parei novo também, ainda passei no Esporte Clube Macapá, em 1978, levado no lateral esquerdo, chamado de Neivaldo. Passei no Macapá e era para me viajar, terminando viajando, aí parei novo. Aí ano depois, Daniel, vocês aí, porque o pessoal só me vê na beira de campo, mas realmente a gente
eu iniciei no salão, como eu falei, junto com o Edinho, Pingola, uma turma toda, aquela geração que marcou época dentro do futebol da Serra do Navio. Ainda passei aqui pelo Santaninha, parei, voltei, depois passei por alguns clubes, depois vim para cá chamado, que eu estava querendo parar também. Quando o Rei Love assumiu, o primeiro nome foi eu, é tanto que vocês veem que o único do centro que está aqui em seleção, está no time que ele montou agora, sou eu, sabe? Então, futebol e tudo isso, a gente gosta de futebol, sabe? Sou muito tranquilo, muito postado, não sou assim muito de dar entrevista, sabe? A única entrevista que eu dei foi quando estava no judiciário junto com o magistrado, o Dr. Douglas Evangelista Ramos, sabe? Que ele me pediu para me dar uma entrevista, já que era homem de alta confiança dele, e deu uma entrevista para o mas muito tranquilo, muito sereno, sobre as eleições aqui do território federal do Amapá, isso há quase 38 anos, mas as nossas vidas é assim, eu sou muito tranquilo, sabe? Apesar que a minha hora não tem nada a ver com futebol, e quem me conhece sabe que não tem nada a ver, porque eu sou de uma turma, dentro do judiciário na época, eu fui indicado pelo magistrado, pelo Dr. Douglas Evangelista Ramos, a cursar o Estado-Maior, a própria Escola Superior de Guerra. Por ser a Escola Superior de Guerra indicado, foi o único da Serra do Navio da Vila Amazônia até hoje que tem a felicidade de estudar junto com o magistrado, o Dr. Douglas. Saí diplomado da própria Escola Superior de Guerra da Diplomacia Brasileira em 1987, muito novo ainda. Saí com 30 anos e fui o mais novo da minha turma, sabe? Mas naquela época o pessoal já sabia que eu gostava do futebol, mas parei novo ainda, sabe? E uma das últimas passagens minhas que eu terminei de falar foi pelo Macapá, sabe? Depois disso, passei a acompanhar o futebol mais, sabe? Para, não para, e estou até hoje, gosto, sabe? Todos os jogos meus, sempre eu converso com o pessoal, sempre eu faço desenho, sabe? Sempre procuro saber, falar com o jogador o que é um facão, o que não é um facão, um losango. Tive a felicidade também de trabalhar com muitos treinadores que aprendi muito. Itamar, próprio Edinho, que até hoje a gente está junto. Minga, isso não se fala. Romeu, Lagoia, Vandeco. Fui vice-campeão, por incrível que pareça, pelo Treino Desportivo Clube. A gente ia viajar para o Sub-20 e terminamos perdendo para o Santana, que vinha o Arenilton, vinha o Bacaba, sabe? Um time muito bom, perdemos nos pênaltis. Mas o futebol é assim, sabe? Justo e injusto. Qual era a tua posição aí, José? Eu iniciei nas 4 linhas, depois passei para o meio de campo, como volante mesmo, sabe? Aí parei novo, e daquela minha geração, o único foi o Edinho, sabe? Zagueiro de postura. O Edinho também iniciou no gol. Depois passou a ser zagueiro e encerrou a carreira como zagueiro, que eu tenho um respeito muito grande, sempre de estar junto, sempre de conversar muito, sabe? O papel dos dois zagueiros de área, que tem que dar falta lá, não é aqui. Os laterais hoje, na época do Temica, ele me chamava, e não chamava de GZ, nem Tracajá. O futebol moderno hoje tem que ser um serrote. Quando o lateral direito avança, o da esquerda volta, é o chamado serrote. Que ele passou do meio de campo, se torna um atacante, que ele pode ir até a linha, dar um giro e cruzar. Ou o zagueiro ou o centroavante tem que estar preparado para cabecear essa bola, sabe? E realmente na realidade é assim, eu tenho assistido muito futebol aí, sempre vejo, o futebol brasileiro para muito. Os árbitros param bastante, sabe? Param, às vezes, essa volta aqui não dá, essa volta que não é dá, quer dizer, tudo ao contrário, sabe? Infelizmente eu sempre comento, às vezes eu comentei muito, quando eu conversava com o Mato, que chegou lá com o Mato e perguntou, falou, não, o Gesi foi meu soldado, ele, Jasmin Macapá, Alda, aquela turma todinha, eu conheço o jeito, conversou muito, mas realmente eu estava conversando, Mato, infelizmente, a nossa arbitragem norte, sul, leste e oeste realmente vai muito mal, rapaz. A gente vê cada jogada aí, Mata, que infelizmente, sabe, não tem nada a ver com a realidade. Isso porque os caras se qualificam. Quer dizer, o futebol é o mesmo futebol de 70. Às vezes eu estou conversando com o Zezinho Macapá, a gente conversa muito de RGC,
Futebol de 70, mesmo futebol de hoje, mas que infelizmente hoje a gente vê o futebol corrido, sabe? A gente muitas das vezes fica observando cada jogada, porra, bicho, nosso tempo não é assim, Zé. O alto via o alto, via tudo que jogava muito, o lateral, o Naldo, sabe? Mas que infelizmente é assim. A gente vai falar, os caras não querem respeitar, sabe? Que muitas das vezes quem está à frente às vezes é o culpado, porque nos nossos bons tempos, todo mundo reunia, o treinador vinha lá, conversava muito. Mas hoje em dia, infelizmente, o futebol é assim, sabe? O futebol modernizou. Mas não modernizou tanto como a gente gostaria de ter o futebol, sabe? A gente vê muitos comentários, eu sempre digo que muitas das vezes o árbitro sempre peca, sabe? Porque o árbitro está no quadrado ali, ele vê tudo, sabe? Ele que vai comandar, ele que é o magistrado, ele que vai expulsar. Eu vi aqui a jogada aqui. Aqui se me perguntaram quantos cartões amarelos. O Jari teve 5 cartões amarelos. Aquele 10 campeão era para ser expulso. Infelizmente está com cartão amarelo. Os caras parecem que passam batido. Nós levamos 3 cartões amarelos, mas não pode levar, sabe? Acho que futebol é assim. E Babalu, e aí, já? Não, futebol é assim. Sabe? Não adianta te reclamar, porque futebol todo mundo quer ganhar. E quem viu a seleção nossa, quem entrou, os 3 que entraram fizeram a diferença, sabe? Mas é assim, bicho, a gente não precisa assim muito de entrevista, é a segunda entrevista toda a minha vida, sabe? Não que a gente não. Eu gosto de ficar mais na minha, sabe? Tranquilo, sabe? A gente que anos atrás teve a felicidade de ver uma seleção de 70, anos atrás. Zé Macapá, ele é testemunha que o nosso comandante, Reginaldo Ponte Belisque, Major Belisque, foi da escola de comando de educação física do Exército no Rio, junto com o capitão Cláudio Coutinho, que anos depois a gente conheceu o Cláudio Coutinho, pô, capitão. A gente conversava muito mesmo na escola de educação física, e o Zezinho sabe, o Zezinho jogou no Rio, no Comando Militar da Amazônia, que na época pegou um soldado também que estava no auge no Paysandu, no Persini, pô, falecido, ponta esquerda na época, nato, sabe? E a gente conversava muito sobre a implantação da seleção de 70. A seleção de 70, todo mundo dizia que não ia dar certo porque era canhoto. Uma seleção que tinha o Roberto Rivelino 10, o único jogador brasileiro até hoje registrado na Federação Paulista de Futebol com a camisa número 11, é o Roberto Rivelino, que a gente conhece pessoalmente. A seleção de 70, a seleção foi formada em 68. Isso é a batuta do João Saldanha, que teve uma imposição da Presidente da República, demitiu ele, porque o Médici queria o Dario. Aí o João Saldanha falou que o presidente mandava nos ministros dele e ele nos jogadores. Se ele deixasse ele mandar nos ministros dele, deixava mexer na seleção. Então foi essa questão toda da saída do João Semedo e João Saldanha também, sabe? E a seleção de 70, sempre eu falo, sempre converso com o Celestino, para mim uma das maiores seleções que a gente viu foi aquela seleção de 70, que era um Félix, 4 Carlos Alberto, 3 Brito, até hoje, dos maiores que chegou em todos os tempos em forma. 4 Piazzi e 16 Everaldo Marques, porque o Marco Antônio perdeu a vaga na véspera do jogo para o Everaldo Marques. O Quadrado, já que a seleção jogava no 4-4-2, quem era? 5 Corró, Alagoano, quem trouxe ele foi Pelé de Alagoas. 5 Clodoaldo, 8 Canhota, 10 Pelé, que na realidade quem seria o 7 seria um do Botafogo chamado Rogério, mas como o Rogério se contundiu, ele é cortado, mas fica como observador da seleção de 70. E aí escrito o Jairzinho com a 7, o Celestino sabe, que sempre se conversa muito. 9, Tostão. O Tostão foi o único centroavante campeão do mundo até hoje que consagrou-se campeão sem tocar na bola. Ganhou tudo. Falso.
E na esquerda, o Roberto Rivelino, ou seja, Félix Carlos Alberto Brito, Piazza Everaldo Marques, Clodoaldo Gerson e Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé, uma das maiores seleções em toda a história do futebol brasileiro. Ainda vinha o banco de reserva com Hermes Leão, Baldock, Zé Maria, Paulo César Lima, Baldock, Marco Antônio, Dario e companhia. Então, para mim, foi uma nova seleção que a gente viu jogar. E tem muitos arquivos lá em casa, sabe? Uma seleção que até hoje ganhou no México, dia 6 de dezembro de 1971, no estado de Jalisco, no México, sabe? Uma seleção que até hoje o campeão, o artilheiro com 7 gols foi o Jairzinho, sabe? Jair Ventura Filho. E que sempre a gente tem muito contato. O Paulo César sempre ele vai muito em Niterói, o Gerson vive em Niterói, sabe? Um dos maiores meia, o Gerson que jogou no São Paulo. Eu também tive a felicidade de morar nos anos 70 na casa dos maiores centroavantes que foi injustiçado do futebol brasileiro, chamado Toninho Guerreiro, pô. Morei na casa do maior centroavante que foi o Toninho Guerreiro. Como tem testemunha, tem o Pedrinho. Morei na casa dele, do Toninho. Conheci o Paraná, conheci essa geração todinha que sempre estava jogando showball com o Toninho na TV Record. Assim, infelizmente o Toninho faleceu com 42 anos. Cheguei a morar num apartamento com ele. Então são histórias do futebol brasileiro, sabe? Cheguei a conhecer também o Morumbi, sabe? Morumbi. Conheci e assisti um dos maiores jogos, seleção do interior com a seleção em 78 da capital, a seleção do capital vinha Leão, o Eurico, o Luiz Pereira e companhia. A seleção do interior vinha o Pelé, vinha o Carlos Alberto, vinha o Edu, vinha o Clodoaldo, Ramos Delgado e companhia. Isso aí eu cheguei porque eu tenho arquivos e arquivos lá em casa, sabe, da época ganhando dos caras todinhos. E futebol é sempre assim, sabe? Dizem que um dos maiores jogadores também que a gente viu jogar, o português, sabe? De Portugal, sabe? Que é falecido também. A gente viu muitos craques aí do passado, sabe? Mas sempre falo pro pessoal, o futebol é assim, pô, sabe? Futebol a gente sempre fala que é a paixão nacional. Exatamente. E boa noite, um abraço pra turma aí. Falo. Tá bom, não precisa falar muito, um abraço. Gizi, oi. Obrigado aí pela atenção. Eu que te agradeço. Tá A gente continua educado, mas sempre eu digo para vocês. Eu tive que fazer o curso de educação física e teoria do futebol, porque na realidade meu curso mesmo, eu sou diplomado da turma de 87 da Escola Superior de Guerra, que tem sede em Copacabana. A Escola Superior de Guerra é uma escola que ela estuda os fatores nacional e internacional do país. Sabe, eu tive que fazer o curso de educação física e teoria do futebol, sabe? Porque o meu grau de estudo não tem nada a ver, porque na realidade eu sou da turma de 87 da diplomacia brasileira, que eu precisava de cursar junto com o magistrado aposentado Douglas Evangelista Ramos, sabe? Meu colega de escola, até hoje me gosta muito mesmo, o Dr. Douglas, sabe? E o futebol é assim, pô, sabe? A gente... É amizade, né? É amizade, futebol, eu sempre tô com a prancheta aqui. O seu já vou até atuar, isso aí foi um cálculo também que eu uso muito, sabe? Converso com o professor João Paulo Jesus, a gente vai ter que ir por aqui, não pode ir por aí, vamos ter que fazer ser. Os caras sabem jogar, então vamos cercar. Que a defesa, ataque meio, ataque e defesa. E é assim, Aragão. Muito bem, galera. Programa Show do Esporte. Teve o prazer de falar aqui. Um abraço aí com a turma, pá. Parabenizar pelo belíssimo trabalho, tá? Esse é um trabalho inédito. Ah, obrigado. Eu acho que talvez no Amapá, aqui no Amapá, eu só conheço você. Ah, muito eu que agradeço também. E aproveitando também, o Tuxê me levou para o Independente, o ano passado. Quem ficou doido para me levar para o Rio foi um tetracampeão chamado Luiz Carlos Primo. Ficou doido para me levar, chamou a imprensa. Não, eu vou levar o Parreira, chamava de Parreira, porque era Primo Parreira, que era eu.
Parreiro, gostei pra caramba, quer ir pro Rio, te levo. Pode deixar comigo que lá eu vou te encaixar. Mas como eu estou aguardando uma disposição por causa da União, eu agradeci muito, mas sempre eu procuro saber muito do Luiz Carlos Primo, o senhor está se recuperando, sabe? O futebol é assim, o futebol é justo e injusto, justo quando ganha e injusto quando perde. A gente tem muitos exemplos. E um abraço de coração, porque eu falo pouco, não sei falar. Tá aí, uma exclusivaça aí, programa Show do Esporte, aí teve um Gesi, grande Gesi aí, parceirão Gesi, tá bom? O homem estatística.